Sabe essa discussão que ouvimos hoje sobre quadrinhos de super-heróis sombrios, violentos, realistas e com temáticas adultas? Isso não começou com Watchmen, nem com o Cavaleiro das Trevas, nem com o Monstro do Pântano. Toda essa revolução na forma de contar e entender estes super seres começou com Miracleman, de Alan Moore. Olá, eu sou Grace Posato e seja bem-vindo a mais um Chalé Cultural. Antes de falarmos sobre a história de Miracleman com spoilers, quero mostrar para vocês duas edições que nós temos aqui. Esta é a edição brasileira, que foi publicada em 16 capítulos mensais, em formato americano. Apesar de ter sido produzida nos anos 80, ela só saiu aqui em 2014. E por incrível que pareça, as vendas não foram muito boas. O pessoal acabou não comprando, pois, como geralmente acontece, mais tarde viria uma edição definitiva, em volume único e em capa dura, o que acabou não acontecendo. Esta outra edição que temos aqui é a edição portuguesa de Miracleman. A fase de Alan Moore foi compilada aqui em volume único, numa edição belíssima e bem caprichada, como todo bom fã esperava que saísse aqui no Brasil. Nos anos 50, o Capitão Marvel, hoje conhecido como Shazam, começou a vender mais revistas do que o Superman. Então a DC acabou processando a editora Fawcett por plágio. E no Reino Unido, os editores ficaram desesperados por perder o seu carro-chefe e, num ato de desespero, eles chamaram Mickey Engel para criar então uma cópia do Capitão Marvel. E assim Engel criou a cópia ao pé da letra. Os dois personagens, eles são crianças que invocam uma palavra mágica e se tornam adultos com superpoderes. Eles possuem um arqui-inimigo idênticos, ambos possuem uma família com superpoderes e, como não bastasse tudo isso, a cópia de Capitão Marvel foi batizada de Marvelman. Mas, devido a um problema judicial com a editora Marvel, no fim das contas, Marvelman acabou se transformando em Miracleman. Em 1981, o editor Dan Skin estava procurando um escritor capaz de atualizar este personagem dos anos 50 e 60 para os leitores da década de 80. O primeiro nome da lista foi Steve Moore, que não mostrou muito interesse, mas recomendou seu amigo, um jovem escritor que estava se destacando na revista 2000 AD e que, alguns anos depois, se tornaria um dos maiores, se não o maior, autor de quadrinhos de todos os tempos, Alan Moore. Alan Moore assumiu a série em 1982 com a arte de Gary Lynch, passando por outros desenhistas ao longo da série. O Miracleman de Alan Moore é dividido em 3 tomos. No primeiro tomo, nas primeiras páginas, aliás, já percebemos as reformulações feitas por Moore. O menino Mike Moran, alter ego de Miracleman, agora é um homem de meia idade, jornalista, casado com Liz. Ele tem sonhos estranhos, flashes de uma época em que haveria um super-herói, salvador da humanidade, e durante uma cobertura jornalística de um ataque terrorista, Moran recorda a palavra mágica Kimota, que significa a palavra em inglês atômica ao contrário. Moran se torna Miracleman e salva o dia. Curiosamente, ninguém além dele mesmo tem recordações de que num passado não muito distante havia então um super-herói no mundo real. Moran retorna para sua casa no corpo de Miracleman e conta a história para sua esposa, a mesma história da origem que foi contada nos quadrinhos dos anos 50. E sua esposa acha a situação muito ridícula. Aqui já vemos uma situação que nunca havia sido abordada em quadrinhos de super-heróis. Então a esposa de Mike, ela estava tendo sérios problemas de lidar com a situação, pois o marido uma hora era um quarentão, fora de forma, e em uma outra era um ser com poderes divinos. Então ao longo da história ela começa a envelhecer e entra em uma crise de ver o marido ali sempre jovem e perfeito.
Bom, no capítulo seguinte, Mike então vai atrás do seu antigo parceiro, Jonathan Bates, que era o Kid Miracleman. Ele agora é um mega empresário que, ao contrário de Mike, manteve a sua forma super poderosa. Aliás, ele utilizou seus poderes para enriquecer. Mike, ele não demora muito para perceber que Bates havia se tornado um perigoso sociopata com os poderes de um deus. Os dois entram em um confronto físico e aqui nós vemos cenas que nenhuma outra série havia ousado mostrar até o momento. Bates, para mostrar que não está de brincadeira, ele usa sua visão de calor para desintegrar sua secretária em segundos. Em um outro momento, durante a luta, Bates usa sua super força para arremessar um bebê no ar. O Miracleman então apanha a criança em pleno voo, mas devido à força do impacto, o bebê acaba quebrando várias costelas. Esse tipo de violência gráfica, que vai se repetindo ao longo da série, foi uma ousadia incrível para a época. E é durante esta batalha que Miracleman percebe que é impossível derrotar fisicamente o antigo parceiro, que é mais jovem e mais experiente em questão de poder. E a solução que Alan Moore encontra para deter Bates é chocante. O que acontece? Bates, ao falar a palavra Kimota, volta a ser criança, e neste momento ele acaba perdendo os poderes e ele consegue ver todo o estrago que ele acabou causando como Bates adulto. Neste momento, Miracleman chega, o abraça para confortá-lo e subitamente quebra o pescoço da criança, pois ele entende que essa é a única forma de acabar com o inimigo, seria essa, né, quando ele está indefeso, sem os poderes. Essa é uma das cenas mais chocantes da história dos quadrinhos de super-heróis, e olha que cenas chocantes é o que não falta aqui nessa história. Outro conflito interessante acontece quando Liz descobre que está grávida. Ela não está grávida de Mike, mas sim de Miracleman. Na cabeça de Mike, ele não se vê como Miracleman. Miracleman seria uma espécie de entidade que baixa no corpo dele. Então ele começa a entrar em uma crise com ele mesmo, pois ele não tem como competir com um ser perfeito. Outra inovação desta série é que, ao invés de em cada capítulo o herói enfrentar um vilão diferente, um clichê comum até então, Alan Moore opta por seguir com os mesmos antagonistas, a fim de desenvolvê-los com mais complexidade. Neste tomo temos também o retorno da família Miracleman, o retorno do Supercão, que, por mais infantil que pareça mencionar aqui, no contexto da trama ele faz todo sentido. Também temos o nascimento da filha de Miracleman, com direito à polêmica cena gráfica do parto. A bebê manifesta seus poderes, cresce muito rápido, voa, tem telecinese e demonstra ser muito mais inteligente e madura que o próprio pai. Isso acaba fazendo com que Liz, a mãe dela, fique totalmente pirada, fique se sentindo mal. Todas as resoluções deste capítulo elas são realmente surpreendentes. É um acontecimento surpreendente em cima de outro. Ainda neste tomo, Miracleman ele vai atrás de um antigo arqui-inimigo, o Dr. Gargunza. No processo, Miracleman está tão fora de si que ele acaba rachando a cabeça de 2 guardas e mata um terceiro atravessando o coração com o dedo indicador. Gargunza tem um papel importante na explicação dos seus poderes. O desfecho do encontro entre os dois é realmente brutal. Miracleman arremessa Gargunza do espaço e ele vai caindo e tendo seu corpo todo desintegrado aos poucos até que resta um pequeno osso pulverizado. Outra cena impactante acontece quando Bates, em seu estado infantil, se vê ameaçado por um grupo de adolescentes que tenta estuprá-lo quando resolve invocar a palavra mágica e recupera seus poderes em sua versão adulta. Ele acaba destroçando seus agressores e poupa apenas a enfermeira. E ao chegar no final do corredor, Bates retorna e mata a enfermeira, dizendo que ele pareceria frouxo se a poupasse. E é aqui que vemos também pela primeira vez um artifício que Alan Moore vai usar recorrentemente em outras de suas histórias, o recurso da lição de anatomia do monstro do pântano, que é desconstruir o personagem para reconstruir do seu jeito. No terceiro tomo, Alan Moore aborda o mesmo tema que ele vai desenvolver em Watchmen. Na verdade, após a leitura de Miracleman, a gente acaba percebendo que toda a base estrutural de Watchmen e todas as inovações creditadas ao Watchmen, Alan Moore construiu de fato
aqui em Miracle Man. Moore passa a questionar a influência destes super seres no mundo real, mostra como nós reagiríamos a eles, como a existência deles afetaria a economia, a política, a nossa rotina e até mesmo a evolução humana. E é aqui que acontece o confronto final entre o herói com o seu ex-parceiro Jonathan Bates. O confronto é completamente diferente de tudo que vimos nos quadrinhos até então. Mostra o que aconteceria se no mundo real dois seres divinos entrassem em um confronto físico. O resultado é catastrófico e chocante. Temos chuva de membros humanos, mutilações, destruição e corpos empalados por toda parte, numa violência gráfica em nível jamais visto nos quadrinhos. Essa batalha ela serviu de inspiração para o confronto final de Superman e General Zod em Um Homem de Aço, de Zack Snyder. Outra coisa interessante é que, à medida em que Miracle Man vai descobrindo quem ele é, ao contrário do que acontece com Superman, por exemplo, ele vai se distanciando da sua vida como homem, assim como Alan Moore fez lá com o Dr. Manhattan em Watchmen. Miracle Man abandona sua esposa, ele abandona seu alter ego e aos poucos ele vai aceitando o seu lado divino ao ponto de praticamente se tornar um deus, assumindo o controle do planeta e transformando a Terra em sua utopia particular. Bem, resumindo, Miracle Man é um divisor de água dos quadrinhos, um marco, o primeiro quadrinho de super-herói sombrio, realista e com temáticas adultas. Sem Miracle Man, não teríamos Watchmen, não teríamos o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, The Torch, O Reino do Amanhã, Rising Star e a trilogia cinematográfica de Shyamalan. E com certeza os trabalhos de Neil Gaiman, Grant Morrison, Mark Miller, Geoff Johns e muitos outros que vieram depois não seriam os mesmos. A abordagem que Alan Moore utilizou em Miracle Man mudou tudo, mudou a forma como vemos, como lemos e entendemos os quadrinhos modernos, redefiniu o gênero. É um trabalho genial, inovador, revolucionário e que, apesar de ter sido escrito há quase 40 anos, continua moderno, fresco e atual. Se você gostou da dica de hoje, não se esquece de deixar a sua curtida, se inscreve no canal, acompanhe os nossos vídeos porque semana que vem tem mais. Até lá!